Olha, minha gente, essa história que eu vou contar aconteceu num lugar que a gente costuma chamar de paraíso artificial. Sabe aquelas mansões que não parecem casas, parecem museus? Pois é. A gente está falando aqui do apartamento do Dr. Augusto Diniz, lá em São Paulo. Num condomínio que, se você piscar, o segurança já te parou e pediu 10 documentos. O doutor Augusto era o tipo de milionário que tinha a vida resolvida no papel, mas a alma dele e a da esposa dele, Dona Patrícia, estavam mais enroladas que fio de fone de ouvido velho. A casa deles era um espetáculo de mármore branco, tão branca que doía a vista, e tão silenciosa que, se você tossisse, parecia que tinha explodido uma bomba. Quer dizer, era silenciosa quase sempre, porque de uns tempos para cá tinha um barulho que rasgava aquele silêncio de luxo. Um som que era mais insistente que cobrador no fim do mês. Era o choro do Miguel. Miguel era o bebê Diniz, o herdeiro, o menino que tinha nascido para ter o mundo aos pés. Mas aos 6 meses de vida, o que ele mais fazia era chorar. E não era aquele chorinho de manha, não. Era um berreiro que dava na alma, um lamento desesperado que parecia que o menino estava sentindo na pele toda a frieza daquele lugar. E aí entra a Dona Fátima. Fátima era a faxineira, não a diarista, a faxineira. Ela vinha 3 vezes por semana para encarar a guerra contra a poeira invisível e o brilho do mármore. Fátima era uma mulher do Nordeste, de seus 50 e poucos anos, mãos calejadas, mas um olhar que via tudo. Ela não era da equipe interna, não usava uniforme chique, usava a roupa de serviço mais simples e ficava ali, invisível, esfregando o chão que valia mais que a casa inteira dela. Ela via o circo pegar fogo. A Dona Patrícia, a mãe do Miguel, era uma moça linda, sempre impecável, mas estava no limite. Ela tinha contratado o que havia de melhor no mercado de São Paulo: 2 babás bilíngues, uma enfermeira pediátrica que passava o dia monitorando os batimentos do bebê e até uma consultora de sono que cobrava um absurdo para dizer que o Miguel precisava de rotina e estímulos sensoriais corretos. Mas nada funcionava. O Miguel chorava e chorava. Dona Fátima, enquanto passava o pano no rodapé da sala de jantar, ouvia a confusão no andar de cima. Era sempre a mesma cena. A babá estrangeira tentando cantar uma canção de ninar em francês, a enfermeira verificando a temperatura e a Dona Patrícia, com a voz esganiçada de estresse, ligando para o Dr. Augusto. Augusto, ele não para. Eu já dei o chá de camomila, já liguei o ruído branco, já verifiquei a fralda. Ele está roxo, Augusto. Roxo. Roxo. Essa palavra batia forte na cabeça da Fátima. Ela tinha criado 3 filhos e ajudado a criar uns 10 netos lá na Paraíba. Ela sabia a diferença entre choro de fome, choro de cólica e choro de desespero. E o choro do Miguel era desespero puro. Naquela manhã, o bicho pegou de um jeito que assustou todo mundo. O choro estava diferente, mais agudo, mais curto, como se o ar não estivesse entrando direito. Fátima estava limpando a porta de vidro da varanda gourmet, um trabalho minucioso que exigia concentração para não deixar nenhuma mancha. Mas ela parou. O corpo dela enrijeceu. Ela ouviu um grito da Patrícia, não de raiva, mas de medo genuíno. Ele não está respirando direito, meu Deus. A babá, uma moça recém-formada chamada Brenda, estava pálida, segurando o bebê de forma desajeitada. Ela tinha medo de apertar o menino. Ela estava acostumada com livros e teorias, não com a realidade de um bebê que podia engasgar com o próprio choro. Dona Fátima largou o pano de microfibra. Ela não pensou 2 vezes. Ela era a faxineira, o último degrau da hierarquia da casa, mas ela era mãe. E quando a gente é mãe, o instinto fala mais alto que qualquer regra de conduta de emprego. Ela subiu as escadas correndo. Não era permitido a ela subir para a área íntima sem ser chamada, mas ela subiu. O coração dela batia na garganta. Chegando no quarto principal, era um caos de seda, travesseiros caríssimos e pânico. Patrícia estava chorando, o celular na orelha, falando com o pediatra de emergência. Doutor, Cássio, ele está ficando... A pele dele está mudando de cor. É um roxo escuro, quase azulado.
O Miguel, o bebezinho de olhos azuis, estava com a face inchada e arroxeada. Ele estava fazendo um esforço tremendo para puxar o ar, mas o choro tinha fechado as vias aéreas dele numa espiral de estresse. Ele estava entrando em apneia pelo pavor. Brenda, a babá, estava quase desmaiando, segurando o Miguel como se ele fosse um vaso de cristal. Fátima não pediu licença. Ela não disse, "Com licença, dona Patrícia." Ela simplesmente esticou os braços e pegou o bebê da mão da babá. Foi um movimento rápido, decidido, um movimento de quem sabe o que está fazendo. Patrícia, vendo a faxineira com o filho dela no colo, quase gritou de raiva, mas o medo foi maior. "Fátima, o que você está fazendo? Me devolve ele." Fátima nem olhou para a patroa. Ela olhou para o bebê. O Miguel, ao sentir o cheiro diferente, o calor de um corpo mais acostumado a trabalho que à academia, deu um soluço fraco. "Calma, meu anjo. Calma. Respira. Respira com a Fátima." Ela sussurrava, a voz baixa, mas firme. A babá Brenda estava chocada. Uma funcionária de limpeza tinha invadido a cena e tomado o controle. Ela tentou intervir, mas Patrícia fez um sinal para ela parar. No fundo, Patrícia estava paralisada. Ela nunca tinha visto o Miguel tão mal. E a única pessoa que parecia ter alguma calma era a mulher que limpava os banheiros. Fátima levou o Miguel para a varanda do quarto. Ela o segurou firme, mas não apertado, virando o corpinho dele de lado. Ela notou que o problema não era físico, não era engasgo de comida, era emocional. O menino estava em colapso nervoso. "Dona Patrícia, me traga uma toalha de banho, por favor, e um copo de água morna." Fátima falou num tom de ordem que Patrícia, acostumada a dar ordens, obedeceu por reflexo. Enquanto Patrícia buscava a toalha, Fátima fez a primeira coisa que lhe veio à mente, algo que a pediatria moderna jamais recomendaria, mas que era o remédio das mães da sua terra: contato físico bruto e ritmo. Ela começou a andar. Não andar de um lado para o outro como as babás faziam. Ela começou a balançar o corpo, num ritmo que vinha de dentro, um ritmo que lembrava o vai-vem das redes em noites quentes. E ela começou a cantar. Não era uma canção de ninar francesa. Era um acalanto antigo, cantado baixinho, quase um murmúrio, em um dialeto nordestino que Patrícia nunca tinha ouvido na vida. "Dorme, filhinho, dorme. O boi da cara preta não vem aqui te pegar, não. Aqui só tem cheiro de amor e de mato verde. Deixa a Fátima te ninhar, meu pequeno." O roxo na face do Miguel não sumiu na hora, mas o esforço dele diminuiu. O choro virou um gemido. Ele estava confuso. Aquele cheiro de sabão em pó simples, o ritmo daquele corpo forte, a voz grave e macia. Era tudo novo. Era real. Patrícia voltou com a toalha e o copo d'água, olhando a cena como se fosse um filme estrangeiro. Fátima pegou a toalha, enrolou o Miguel bem apertado, como um charutinho, mas deixando a cabeça dele livre. O tal do charutinho era algo que a consultora de sono tinha proibido, dizendo que restringia o movimento natural. Mas Fátima sabia que bebê, quando está assustado, precisa de contenção. Precisa sentir que está de novo no útero. O Miguel soltou um suspiro profundo, o primeiro ar que parecia ter entrado nos pulmões dele em minutos. Ele ainda estava arrochado, mas o pânico tinha ido embora. "Pronto." Passou o susto, Fátima disse, sem emoção, como se tivesse acabado de limpar um copo quebrado. Patrícia estava em choque. Ela pegou o celular e desligou a chamada com o pediatra. "Fátima, o que você fez?" "Eu fiz ele respirar, dona Patrícia. O menino estava com um nó no peito. Ele precisava de firmeza. Ele estava gritando, mas ninguém estava ouvindo o que ele estava pedindo de verdade." A babá Brenda, já recomposta, tentou retomar o controle, falando com a voz estudada. "Patrícia, o bebê precisa ser colocado no berço imediatamente para estabelecer a rotina de sono pós-trauma, conforme o método XYZ." Fátima deu um sorriso de canto que só a Patrícia percebeu. Um sorriso que dizia: "Ah, minha filha, a vida não é feita só de método XYZ. Ele não vai para berço agora, não. Ele vai ficar aqui, no colo, sentindo gente. O menino está cansado de mármore e silêncio. Ele precisa de barulho de vida."
Patrícia, que tinha passado 6 meses tentando manter a casa esterilizada e silenciosa, sentiu um peso no estômago. Ela olhou para o filho, que agora estava apenas resmungando, com a cabeça aninhada no ombro da faxineira. Fátima, muito obrigada, você salvou ele. Fátima balançou a cabeça, voltando a ser a funcionária que não merecia tanta atenção. Eu só fiz o que precisava ser feito, dona Patrícia. Agora, se a senhora me der licença, eu preciso voltar para a cozinha. O chão de lá está esperando. Ela entregou o Miguel para a Patrícia. O bebê, que tinha se acalmado no colo da Fátima, soltou um gemido de protesto assim que sentiu o toque da mãe. Não era rejeição, era a diferença de textura, de cheiro, de ritmo. Patrícia segurou o filho, tentando imitar o balanço de Fátima, mas parecia desajeitada, quase robótica. Fátima desceu as escadas, voltando para a cozinha. Mas a história não parou ali. O episódio do bebê roxo foi um divisor de águas na mansão Diniz. Patrícia Diniz, a socialite que só confiava em diplomas internacionais, teve que encarar a verdade. O conhecimento de vida da faxineira valia mais do que o salário combinado das 3 babás juntas. Nos dias que se seguiram, o choro do Miguel diminuiu um pouco, mas ainda era frequente. Patrícia estava exausta. O doutor Augusto, que passava a maior parte do tempo em reuniões e viagens, só ligava para perguntar se o nível de estresse na casa tinha diminuído. A Patrícia começou a fazer uma coisa que nunca faria. Ela começou a observar Fátima. Ela observava a forma como Fátima se movia, a forma como ela falava com o motorista, com o jardineiro. Fátima tinha uma calma que parecia impossível naquele ambiente de pressão. Uma tarde, Patrícia estava na sala de estar, tentando alimentar o Miguel com uma papinha orgânica caríssima que ele cuspia de volta. O Miguel começou a chorar de novo. Aquele choro irritadiço, de cansaço. Fátima estava limpando os lustres de cristal, um trabalho que exigia que ela ficasse em cima de uma escada. Patrícia estava à beira das lágrimas. Eu não sei mais o que fazer, Fátima. Eu já tentei de tudo. Ele me rejeita. Ele só quer chorar. Fátima desceu da escada devagar, limpando as mãos no avental. Dona Patrícia, o menino não rejeita a senhora. Ele só não está acostumado com a senhora. A senhora está sempre tensa. Bebê sente a tensão da gente. A senhora está com medo de ser mãe. E ele está sentindo esse medo. Patrícia ficou vermelha. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito, com tanta franqueza. Mas eu sigo todas as regras, Fátima. Eu leio os livros, eu sigo as instruções do pediatra. Livro de bebê é bom para acender fogo, dona Patrícia. O que o menino precisa não está no livro, está aqui. Fátima tocou o próprio peito. O menino precisa de colo de verdade. De cheiro de gente, não de perfume caro. Patrícia suspirou derrotada. Eu não consigo. Eu fico nervosa. Quando ele chora, eu fico com as mãos suando. Fátima olhou para o bebê, que estava começando a ficar vermelho de novo. Olha, dona Patrícia, eu sei que eu sou só a faxineira, mas se a senhora me permite uma sugestão de uma mãe que já tem cabelo branco e criou os filhos na tora... Patrícia assentiu, quase implorando. Quando o bicho pegar assim, me chame. Eu dou um jeito nele rapidinho. Mas só se for segredo nosso. O doutor Augusto e as babás não precisam saber. Eles vão dizer que eu estou estragando a rotina. Mas tem hora que rotina não salva ninguém. O que salva é o jeito manual. O jeito manual. Patrícia achou a expressão engraçada, mas a seriedade nos olhos de Fátima era real. Naquele momento, Patrícia Diniz, a rica e sofisticada, fez uma aliança secreta e impensável com a faxineira. Combinado, Fátima. Se ele começar a ficar roxo de novo, eu te chamo. E foi assim que começou a Operação Ideia Manual 1. O desafio era grande. Fátima não podia ser vista agindo como babá. Ela tinha que cumprir a jornada dela de faxina e só podia intervir em momentos de crise, e sempre às escondidas, para que as babás não a denunciassem para Patrícia e para que o marido não a demitisse por interferência na educação do herdeiro. A primeira oportunidade de Fátima agir em segredo veio na semana seguinte. Era uma quinta-feira. O doutor Augusto estava viajando para Nova York. Patrícia tinha saído para um almoço de caridade e deixado a babá Brenda no comando. Fátima estava na área de serviço, dobrando toalhas,
quando ouviu o choro começar lá de cima. Primeiro, o choro era intermitente. Depois, ganhou volume. Ela ouviu a Brenda tentando acalmar o bebê com o método da respiração controlada. Parecia que ela estava lendo um manual de instruções para um robô. O choro aumentou tanto que Fátima soube que o Miguel estava entrando na zona de pânico de novo. De repente, o telefone da área de serviço tocou. Era a Patrícia ligando do restaurante, a voz baixa e tensa. Fátima, sou eu. O Miguel está chorando muito? Tá sim, dona Patrícia. Tá daquele jeito que a senhora sabe. Eu ouvi daqui. A Brenda está nervosa. Eu não posso voltar agora. Eu preciso que você suba, rápido. Dê um jeito nele. Eu te dou mais R$ 50 na saída. Mas, por favor, faça isso escondido da Brenda. Diga que você foi lá em cima para pegar a roupa de cama suja. R$ 50 era um bom dinheiro extra para a Fátima. Mas o que a movia mesmo era o gemido do Miguel. Pode deixar, eu subo. Mas não é pelos R$ 50 não, é pelo menino. Fátima subiu as escadas em silêncio. Ela vestiu a capa de faxineira em missão de coleta. Chegando no quarto, a cena era patética. Brenda estava sentada na poltrona de amamentação, balançando o bebê de forma errática, quase soluçando de frustração. Ele não para, Fátima. Eu fiz tudo. Eu dei a fórmula, eu troquei a fralda, eu tentei a massagem de cólica, ele me odeia. Fátima olhou para o bebê. O rosto dele já estava vermelho e começando a ficar escuro nas bordas dos olhos. Roxo estava chegando de novo. Me dá ele aqui, Brenda. Eu vim buscar a roupa de cama, mas me deixa pegar ele um pouquinho, só para ver se ele se acalma. Você precisa de um copo d'água, tá pálida. Brenda estava tão esgotada que entregou o Miguel sem resistência. Ela saiu do quarto, aliviada por se livrar daquele peso choroso, e foi buscar a água na cozinha. Fátima estava sozinha no quarto de luxo com o bebê chorando. Este era o momento dela. Ela olhou para o Miguel. Meu filho, você está pedindo o quê, hein? O que está faltando nesse luxo todo? Fátima não podia fazer barulho, não podia cantar alto, porque Brenda poderia ouvir no corredor. Ela tinha que ser rápida e eficaz. Ela olhou para o berço, que era um modelo importado, com dossel e música clássica. Ela olhou para o Miguel, que estava tenso como uma vara. De repente, Fátima teve a ideia manual. Ela lembrou de quando seus filhos eram pequenos e não tinham berço chique. Ela lembrou do tempo em que o melhor lugar para acalmar um bebê não era o berço, mas sim um lugar com cheiro de casa, cheiro de trabalho. Fátima desceu os olhos para o chão. O chão era coberto por um carpete persa caríssimo, macio e limpo. Mas não era o chão que ela queria. Ela saiu do quarto com o Miguel no colo e foi para o banheiro principal. O banheiro do casal era maior que o quarto dela lá no interior. Tinha uma banheira de hidromassagem e um box de vidro enorme. Fátima fechou a porta do banheiro. Ela ligou a torneira da pia, deixando a água correr. O ruído da água era um som natural, que abafava o choro sem ser artificial, como o ruído branco eletrônico. Ela começou a andar, balançando o corpo de novo, naquele ritmo de rede. O Miguel parou de chorar e começou a fungar. E agora o impensável. Fátima sabia que para um bebê que só sentia cheiro de amaciante importado e perfume de grife, o que faltava era cheiro de vida, cheiro de gente que trabalha. Fátima, ainda balançando o Miguel, foi até seu carrinho de limpeza que estava escondido no corredor de serviço. Ela pegou um pano de chão que ela tinha acabado de usar para limpar o chão da varanda, um pano que cheirava a água sanitária e sabão em pó simples. Ela não encostou o pano no bebê, claro, mas ela o segurou perto do rosto dela, bem próximo ao Miguel. O bebê, ao sentir aquele cheiro forte, de desinfetante, de limpeza profunda, de casa de pobre, parou de chorar de vez. Ele abriu os olhos azuis e mirou Fátima com total curiosidade. Tá vendo, meu amor? Cheiro de limpeza, cheiro de coisa que se resolve. Não tem mistério aqui, não. Fátima não parou por aí. Ela foi até a máquina de lavar roupa, que estava cheia de roupas de cama que ela tinha acabado de tirar do quarto. Roupas sujas, cheirando a suor leve e a sono. Ela abriu a porta da máquina. O cheiro de roupa usada, misturado com o sabão em pó, era um coquetel de realidade.
Ela segurou o Miguel perto da máquina, balançando-o. O bebê, que estava roxo há minutos, agora estava calmo. Ele soltou um bocejo e fechou os olhos. Fátima sorriu. O menino estava saturado de esterilidade e silêncio. Ele precisava de estímulos fortes, de cheiros que o ancorassem na realidade. Ele precisava sentir que havia trabalho e vida acontecendo ao redor dele. Em menos de 5 minutos, Miguel estava dormindo, um sono profundo e reparador, algo que ele não tinha há dias. Fátima voltou para o quarto, colocando o bebê suavemente no berço. Ela cobriu ele com o lençol e se afastou. Quando Brenda voltou com o copo d'água, ela viu o berço. Fátima, onde você estava? Onde está o Miguel? Tá ali, Brenda. Dormindo. Levei ele para perto do barulho da água no banheiro. Ele se acalmou rapidinho. Tenta você também da próxima vez. Brenda olhou para o bebê dormindo, chocada. Ela tinha tentado 10 métodos científicos. Fátima tinha conseguido em 5 minutos com um barulho de água. Eu vou avisar a dona Patrícia que ele dormiu. Não precisa avisar nada, não, Fátima disse, já pegando a roupa de cama suja e voltando a ser a faxineira. Deixa ele dormir e não toca nele. Deixa o sono dele ser forte. Fátima desceu para o seu trabalho, o coração mais leve. Ela tinha resolvido o problema do herdeiro com um pouco de água sanitária e barulho de máquina de lavar. O segredo estava estabelecido. A partir daquele dia, quando o Miguel começava a chorar de forma desesperada, Patrícia ligava ou mandava mensagem para Fátima usando um código. Fátima, o mármore precisa de um polimento urgente no andar de cima. E Fátima subia, sabendo que sua missão era fazer o impensável, o manual, o proibido. Dar ao bebê milionário o colo e os cheiros de uma vida simples, tudo isso sob o mais absoluto segredo. Mas ela sabia que não ia durar para sempre. Alguém na mansão, mais cedo ou mais tarde, ia descobrir o que a faxineira estava fazendo com o bebê roxo, e as consequências poderiam ser caras demais. Olha, minha gente, a vida na mansão Diniz virou uma peça de teatro de espionagem, e a Fátima era a agente secreta mais importante da casa. As chamadas de polimento urgente no andar de cima se tornaram mais frequentes que comercial de margarina. Patrícia estava viciada na paz que Fátima trazia. Não era só o Miguel que se acalmava, era a própria Patrícia, que conseguia ter 30 minutos de silêncio para respirar sem a culpa de ser uma mãe ruim. Patrícia começou a dar desculpas esfarrapadas para as babás. Ah, Brenda, Fátima está subindo para checar se a mancha de café saiu do tapete persa. Ou, enfermeira, a Fátima precisa medir o brilho do lustre do quarto. É coisa da arquitetura. As babás coitadas engoliam seco. Elas eram profissionais, mas não eram burras. Elas notavam o padrão. O choro do Miguel chegava no pico, a faxineira subia, e em pouco tempo a casa ficava calma. Era mais rápido que dar um calmante. Fátima, por sua vez, estava se desdobrando. Ela tinha que cumprir o cronograma de faxina, o Dr. Augusto era obsessivo com a limpeza, e ainda atender à emergência do bebê. Ela percebeu que o Miguel não precisava só de colo. Ele precisava de um choque de realidade constante para não voltar ao estado de pânico. Aquele truque de cheiro de água sanitária funcionava para crises agudas, mas ele precisava de mais. Ele precisava de movimento. E foi aí que nasceu a Ideia Manual 2. Fátima estava limpando a cozinha industrial da mansão, que era maior que muito restaurante que a gente conhece. O Miguel estava berrando lá em cima e Patrícia tinha mandado a mensagem de código, quase implorando. Fátima subiu, pegou o bebê da mão da babá, que já estava de cabelo em pé, e desceu com ele. Brenda, vou levar ele para a área de serviço. Preciso de mais toalhas, vou aproveitar e dar uma balançada nele por lá. Brenda, aliviada, nem questionou. Chegando na área de serviço, Fátima trancou a porta. Ela olhou para o Miguel, que estava tenso, e depois olhou para seu principal instrumento de trabalho, o carrinho de limpeza. Não era um carrinho chique, era aquele carrinho cinza, de plástico duro, com rodinhas que faziam um barulho de tec-tec quando passavam sobre o piso. Ele tinha compartimentos para os produtos, o balde de água e a vassoura. Fátima pegou o balde de água suja e tirou-o.
Ela forrou o compartimento maior com 3 toalhas de banho limpas, fazendo uma espécie de ninho. Era macio, mas não era um berço. Pronto, meu pequeno patrão. Agora você vai conhecer o passeio de carrinho da Fátima. Ela colocou o Miguel delicadamente naquele ninho improvisado no carrinho de limpeza. O Miguel, deitado ali, não estava confortável como em seu berço de seda, mas estava em um ambiente que vibrava. Fátima começou a empurrar o carrinho lentamente, andando pela área de serviço. As rodinhas, ao baterem nas frestas do piso, faziam um barulho rítmico, um tec-tec-tec-tec. E o Miguel? Ele parou de chorar na hora. Ele não parou só pelo balanço. Ele parou porque o carrinho de limpeza para Fátima representava trabalho, rotina, chão. E o som do tec-tec era um som de vida, de gente em movimento, diferente do silêncio opressor do mármore branco. Fátima começou a cantarolar de novo, aquele acalanto nordestino, enquanto polia os metais da lavanderia, empurrando o carrinho com o pé. O bebê estava a centímetros do chão, sentindo o cheiro do sabão e ouvindo o ruído da máquina de lavar. Era o puro jeito manual. Era o bebê herdeiro sendo ninado pela faxina. Em 10 minutos, Miguel estava em um sono profundo e sereno. A partir desse dia, o carrinho de limpeza virou o berço secreto de emergência. Fátima só precisava de 15 minutos com o Miguel para resetar o sistema nervoso dele. A Patrícia estava maravilhada. Ela percebeu que o filho dela não estava doente. Ele estava carente de contato humano real, de textura, de cheiro de gente que não tem medo de suar. O problema é que o segredo de Patrícia e Fátima começou a ficar grande demais. Brenda, a babá principal, estava se sentindo inútil. Ela passava horas tentando seguir os métodos da consultora de sono, só para ver Fátima descer, sumir por 20 minutos e devolver o bebê dormindo. Uma tarde, Brenda não aguentou. Ela estava no corredor quando Fátima voltou com o Miguel dormindo no colo e subiu para colocá-lo no berço. Fátima, eu preciso saber o que você faz, Brenda sussurrou, a voz carregada de frustração. Eu tenho diplomas, eu fiz cursos de neurociência infantil e você consegue acalmar ele com o quê? Com a sua mão? Fátima parou na porta do quarto, o olhar sério. Não é a minha mão, Brenda, é o meu jeito. O que esse menino tem é excesso de luxo e falta de chão. Você trata ele como se fosse um quebra-cabeça para resolver. Ele é um bebê, ele precisa de corpo. Ele precisa sentir que a vida é bagunçada e cheia de barulho, não essa coisa de museu que vocês criaram aqui. Brenda ficou ofendida. Você está dizendo que meu método é errado? O Dr. Augusto paga uma fortuna para eu aplicar o melhor da ciência pediátrica. O Dr. Augusto paga por papel, minha filha. E o menino não está lendo papel, está gritando por socorro. Ciência é importante, mas tem hora que o instinto vale mais. Se você quer saber, o segredo é esse. Para de ter medo de apertar ele, para de ter medo de suar e para de tratar o choro como se fosse um defeito de fábrica. Fátima foi dura, mas sincera. Ela sabia que estava arriscando o emprego, mas a situação do Miguel a tirava do sério. Brenda ficou com o rosto fechado. Ela não respondeu, mas a partir daquele momento, a babá deixou de ser apenas frustrada e se tornou uma investigadora. Ela tinha que provar que Fátima estava fazendo algo errado, algo que comprometia a rotina do bebê. O orgulho profissional dela estava ferido. Brenda começou a monitorar Fátima. Ela notava que, quando Fátima descia com o bebê, ela sempre ia para a área de serviço. Na próxima crise, quando Patrícia mandou o código, Brenda se preparou. Ela fingiu estar no telefone, mas seguiu Fátima de longe. Fátima desceu, pegou o Miguel e foi para o seu santuário secreto, a lavanderia. Ela fechou a porta, mas não trancou. Brenda se aproximou da porta devagar, encostando o ouvido. Ela ouviu o ruído abafado da máquina de lavar e ouviu o tec-tec rítmico das rodinhas. E, mais chocante, ouviu a voz de Fátima cantando baixinho o acalanto nordestino e um som de resmungo satisfeito do bebê. Brenda não podia acreditar. A faxineira estava usando o carrinho de limpeza como brinquedo de bebê. Isso era completamente anti-higiênico, contra todas as normas de segurança e pior.
Era uma afronta direta aos métodos dela. Ela sacou o celular, não para ligar para Patrícia, mas para tirar uma foto, uma prova irrefutável. Brenda abriu a câmera e devagar, muito devagar, abriu a porta da lavanderia apenas uma fresta. Fátima estava de costas, empurrando o carrinho com o pé enquanto limpava a bancada de inox. Miguel estava no ninho de toalhas, com os olhos fechados, a boca levemente aberta, dormindo como um anjo. O flash do celular de Brenda estava desligado, mas o barulho do clique, no silêncio da lavanderia, foi como um tiro. Fátima parou de cantar. Ela se virou, os olhos arregalados. Brenda estava paralisada na porta, o celular na mão. A prova estava ali. A foto do herdeiro Diniz dormindo no carrinho de limpeza. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o coração das duas batendo. Brenda, o que você está fazendo? Fátima perguntou, a voz baixa, mas perigosa. Brenda tentou se recompor, a voz tremendo. Eu vim pegar um balde. Eu ouvi um barulho estranho. Fátima sabia que era mentira. Ela viu o celular na mão da babá. Ela viu o pânico e a satisfação nos olhos de Brenda. Você tirou foto, não foi? Fátima não perguntou. Ela afirmou. Brenda hesitou. Ela tinha a arma para derrubar a faxineira e recuperar sua autoridade. Se ela mostrasse essa foto para o Dr. Augusto, Fátima não só seria demitida, como poderia ser processada por colocar o bebê em risco. Fátima, isso que você está fazendo é inaceitável. É anti-higiênico. O Miguel precisa de rotina, não de ser tratado como um objeto de serviço. Eu vou mostrar isso para a dona Patrícia. Fátima colocou o Miguel no chão em cima de um tapete limpo e se aproximou de Brenda. Ela era menor que a babá, mas a sua presença era imensa. Você vai fazer o que eu te disser agora, Brenda, e você vai apagar essa foto. Não vou apagar. Essa é a prova que você está sabotando o meu trabalho. Você acha que eu estou sabotando o seu trabalho? Eu estou salvando a pele do seu trabalho. Se o Miguel continuar roxo de chorar, quem vai ser demitida é você, por incompetência, mesmo com todos os seus diplomas. Fátima falou com a calma de quem já tinha visto a vida virar do avesso muitas vezes. Fátima apontou para o carrinho. Olha para ele. Ele está dormindo em paz. Quantas vezes você conseguiu isso na última semana? 0. Você está com raiva porque uma faxineira tem mais jeito com criança do que você, que estudou para isso. Mas a raiva não vai te ajudar, Brenda. Vai te afundar. Fátima mudou o tom, mais suave. Brenda, eu não quero seu emprego. Eu só quero que esse menino respire. Se você contar isso para a Patrícia, ela vai ter que me demitir para não desagradar o marido. E aí, adivinha? O Miguel volta a chorar e você volta a ser a babá que não consegue acalmar o bebê de luxo. Nós duas afundamos. A lógica de Fátima era simples e brutal. Nós duas estamos no mesmo barco, Brenda. Eu sou o segredo da Patrícia. Se você me expõe, você expõe a falha dela e o caos volta para essa casa. E você vai ter que lidar com um bebê roxo de novo. Brenda vacilou. O medo de ter que encarar o choro desesperado do Miguel de novo era real. O estresse era insuportável. O que você quer, Fátima? Eu quero que você esqueça o que viu. E eu quero que na próxima vez que eu descer com ele, você finja que não viu nada. Eu sou a faxineira e você é a babá. É assim que tem que ser. Brenda, sentindo o peso da chantagem emocional, mas também a verdade nas palavras de Fátima, suspirou e apagou a foto. Combinado. Mas se o Dr. Augusto descobrir... A gente se vira, Fátima cortou. Ela pegou o Miguel, que estava resmungando levemente, e subiu as escadas, deixando Brenda sozinha na lavanderia, com a dignidade abalada. A partir desse dia, Brenda não tentou mais competir com Fátima. Ela se tornou cúmplice silenciosa, mas relutante, da ideia manual. A vida na mansão seguiu o ritmo da mentira. Patrícia estava mais leve, Miguel estava dormindo melhor, e Fátima estava sobrecarregada, mas satisfeita com o resultado. O dinheiro extra que Patrícia lhe dava secretamente ajudava muito, mas a verdadeira recompensa era ver o rosto sereno do bebê. Mas o Dr. Augusto Diniz estava voltando de sua viagem a Nova York, e ele era um homem de rotinas rígidas que não tolerava desvios. Patrícia estava nervosa.
Ela tentou imitar Fátima, cantarolando o acalanto nordestino, mas sua voz era desafinada e o ritmo era falso. Miguel percebia a diferença. Fátima, ele volta amanhã. Eu preciso que ele encontre o Miguel calmo. Se o Augusto notar que o choro parou, ele vai querer saber o porquê. Se ele souber que foi você, ele me mata. Patrícia confessou, quase chorando na sala de jantar, enquanto Fátima lustrava o balcão. Dona Patrícia, o menino está melhor porque ele sentiu o colo. Agora a senhora precisa continuar. Não precisa ser a Fátima, precisa ser a mãe dele. Fátima aconselhou, sabendo que Patrícia não tinha a casca grossa necessária. O Dr. Augusto chegou na manhã de sábado. Ele era um homem alto, impecável, com um cheiro de perfume caro que dominava o ambiente. Ele não era frio, mas era metódico. Ele esperava a excelência de tudo que seu dinheiro comprava. Ele beijou Patrícia, deu um tapinha na cabeça de Brenda e foi direto para o berço do Miguel. Meu garoto, como está o herdeiro? Miguel, que estava cochilando, acordou com o cheiro estranho de aeroporto e a voz alta do pai, e começou a chorar. Não o choro roxo de pânico, mas o choro de protesto, alto e irritante. Dr. Augusto pegou o filho no colo desajeitado. Ele tentou balançar o bebê como Patrícia fazia, tentando imitar Fátima, mas parecia que estava sacudindo um pacote. Patrícia, achei que o nível de estresse tinha diminuído. Ele ainda está chorando muito, Augusto disse, a voz cheia de desapontamento. Patrícia ficou tensa. Não, Augusto, ele está bem melhor. É só que ele não gosta muito de ser acordado. Ele precisa se adaptar aos estímulos, Patrícia. É o que diz o livro. Brenda, você está seguindo a rotina de sons e luzes? Sim, Dr. Augusto. Rigorosamente, Brenda respondeu, olhando para Fátima, que estava limpando o vidro da estante de livros na sala, fingindo não ouvir. Augusto passou o resto da manhã tentando interagir com o filho, usando brinquedos educativos e falando sobre o mercado financeiro, como se o bebê fosse um estagiário. O Miguel só chorava mais. Na hora do almoço, o choro do Miguel chegou ao ponto insuportável. Ele estava vermelho, quase voltando ao tom arroxeado. Patrícia, desesperada, esperou Augusto ir atender uma ligação importante no escritório e correu para a sala de estar, onde Fátima estava. Fátima! Ele está entrando em colapso de novo. O Augusto está aqui. Se ele ver o Miguel roxo, ele vai demitir todo mundo. Eu preciso de um polimento urgente. Agora. Fátima olhou para o relógio. O Dr. Augusto estava no escritório, que ficava no andar de baixo, mas ele tinha visão da sala de estar. Dona Patrícia, não posso levar ele para a lavanderia agora. O barulho da máquina vai chamar a atenção do Dr. Augusto. Então, o que a gente faz? Pelo amor de Deus! Fátima pensou rápido. Ela tinha que ser eficaz, mas silenciosa e muito rápida. Ela pegou o Miguel. O bebê, ao sentir o cheiro e o ritmo de Fátima, deu uma pausa no choro, como se estivesse recarregando a bateria para o próximo berro. Dona Patrícia, eu preciso de 10 minutos no máximo. Me siga. E haja naturalmente. Fátima foi para a cozinha. A cozinha era o coração da casa, mas estava vazia, pois o cozinheiro só vinha à noite. Lá, Fátima teve a ideia manual 3, a mais arriscada de todas, porque envolvia comida, e o Dr. Augusto era paranoico com a dieta orgânica do filho. Fátima tirou o Miguel da Patrícia. Em vez de balançar o bebê, ela começou a fazer algo que Patrícia jamais faria. Ela começou a cozinhar. Ela pegou uma panela de alumínio, velha e grossa, que o cozinheiro usava. Ela a colocou no fogão e ligou o fogo baixo. Ela não ia cozinhar nada. Ela estava apenas criando um ambiente. Fátima pegou um punhado de arroz cru do pote, colocou na panela e começou a mexer com uma colher de pau. O som do arroz batendo no fundo da panela de alumínio, um som seco, rítmico, baixo, era o que ela precisava. Shh-clac, shh-clac, shh-clac. O Miguel no colo de Fátima, ao ouvir o som monótono e repetitivo, som de comida sendo preparada, som de casa funcionando, parou de chorar na hora e ficou atento. Fátima continuou a mexer o arroz, balançando o bebê suavemente, e começou a cantarolar o acalanto de novo, mas baixinho,
misturado ao som do arroz. O cheiro da cozinha, que Patrícia tentava manter sempre com aroma de baunilha e frutas vermelhas, agora tinha o cheiro sutil de arroz sendo tostado. Cheiro de comida de verdade. Em 3 minutos, Miguel estava de novo relaxado. Patrícia observava, encostada na bancada de mármore, chocada com a simplicidade e a eficácia. Fátima, ele dormiu. Você fez arroz para ele dormir? Fiz barulho de comida, dona Patrícia. Bebê gosta de barulho de casa. Gosta de saber que a vida está seguindo. Ele não precisa de silêncio, precisa de ritmo. Fátima desligou o fogo, tirou a panela e entregou o bebê dormindo para Patrícia. Agora, a senhora volta para a sala, age naturalmente, e diz para o Dr. Augusto que o menino só precisava de um pouco de colo da mãe. Patrícia voltou para a sala, com o filho no colo, tentando parecer a mãe calma e realizada que ela não era. Augusto saiu do escritório, viu o filho dormindo e sorriu, aliviado. Viu, Patrícia? Apenas precisava de um pouco de insistência e rotina. O método funciona. Patrícia não ousou contradizer. Ela apenas apertou o filho no colo, grata a Fátima, que estava voltando à cozinha para esfregar a panela de arroz. O doutor Augusto estava satisfeito, mas ele era um homem de detalhes. Ele começou a notar as mudanças sutis na casa. A primeira coisa que ele notou foi o humor das babás. Brenda estava estranhamente quieta. Não reclamava mais do choro incessante, apenas reportava que o bebê teve um período de agitação, mas se acalmou rapidamente. A segunda coisa foi o cheiro. Na segunda-feira, Augusto estava no escritório, lendo relatórios, quando sentiu um cheiro que não pertencia àquele ambiente de luxo. Não era um cheiro ruim, mas era um cheiro forte, de produto de limpeza concentrado, misturado com algo mais orgânico. Cheiro de sabão em pó simples, de água sanitária de marca popular. Ele seguiu o cheiro. O cheiro vinha do corredor de serviço. Fátima estava lá, limpando o armário de vassouras. Augusto parou, observando Fátima. Ela estava diferente. Não pelo trabalho, mas pela postura. Ela parecia mais confiante, mais à vontade. Fátima, ele chamou, a voz grave. Fátima se virou com o olhar calmo de sempre. Bom dia, Dr. Augusto. O senhor precisa de algo? Não, Fátima. Eu só queria perguntar sobre os produtos de limpeza. Eu notei que o cheiro está diferente. Patrícia costuma comprar aqueles importados, sem perfume. Fátima sabia que Patrícia comprava os produtos caríssimos, mas ela usava os dela, mais fortes e eficazes, para o serviço pesado. Ah, Dr. Augusto, é que eu usei um pouco do meu sabão para tirar uma mancha mais difícil no tapete do corredor. O sabão de coco, sabe? O cheiro é mais forte, mais limpa que é uma beleza. Augusto franziu a testa. Ele não gostava de desvios no protocolo. Tudo bem, mas procure usar apenas os produtos que eu forneço. Padronização, Fátima, é importante. Sim, senhor. Desculpe. Augusto estava quase se virando para ir embora quando ouviu um som estranho vindo do quarto do Miguel, lá em cima. Não era choro. Era um som de balanço, rítmico, mas diferente do balanço elétrico do berço. Augusto subiu as escadas. Patrícia não estava em casa, tinha saído para a academia. Brenda estava no quarto. Ele encontrou Brenda sentada na poltrona, com Miguel no colo. Ela estava balançando o bebê, mas não de forma robótica como antes. Ela estava balançando no ritmo que Fátima fazia, o ritmo de rede, e estava cantarolando, baixinho, um trecho do acalanto nordestino que Fátima usava. Brenda corou violentamente ao ver o patrão. Ela parou de cantar na hora. Brenda, que música é essa? Brenda gaguejou, tentando inventar uma desculpa. É um estímulo sensorial rítmico, Dr. Augusto. Uma nova técnica que Patrícia me pediu para testar. Augusto não engoliu a desculpa. Ele olhou para o bebê, que estava quase dormindo, calmo. Patrícia te pediu para cantar em... Em que idioma é isso? É um dialeto, Dr. Augusto, para acalmar o sistema nervoso. Augusto, desconfiado, desceu as escadas. Ele sabia que algo estava muito errado. O Miguel estava se acalmando, mas o método não era o que ele tinha contratado. Ele foi para o escritório e ligou para Patrícia. Patrícia, o que está acontecendo com o Miguel?
Ele está calmo demais. E por que Brenda está cantando músicas esquisitas? Patrícia, pega de surpresa na academia, tentou manter a calma. Augusto é a consultora de sono. Ela disse que precisávamos de novos estímulos culturais. Coisas da moda, sabe? Não, eu não sei, eu não gostei, eu quero a rotina. E outra coisa, Patrícia, o cheiro da casa está estranho. Eu senti cheiro de sabão popular. Eu quero saber o que a Fátima está fazendo. Patrícia sentiu o chão sumir. Augusto estava ligando os pontos. Augusto, não é nada. É só... A Fátima é muito eficiente. Ela deve estar usando um produto mais forte para o serviço mais pesado. Não se preocupe com a faxina. Estou me preocupando com a faxina, Patrícia. E estou me preocupando com o meu filho. Eu pago o melhor para ter o melhor. Eu não quero jeito manual de faxineira na educação do Miguel. Eu quero ciência. Augusto desligou o telefone furioso. Ele sentia que seu controle estava escapando. A paz na casa era falsa, construída sobre um segredo. Ele decidiu que precisava de provas concretas. Naquela noite, Dr. Augusto fez o impensável para um homem que só confiava em tecnologia. Ele foi até o monitor de segurança e revisou as imagens das câmeras internas, especialmente as da área de serviço e dos corredores, onde Patrícia tinha dito que Fátima estava limpando. Ele passou horas assistindo às imagens aceleradas da semana passada. E então ele viu, na quinta-feira à tarde, a imagem de Fátima descendo as escadas com o bebê. Patrícia estava fora. Fátima entrava na lavanderia e fechava a porta. Augusto acelerou o vídeo, mas parou quando viu Fátima sair. Ela estava com o bebê dormindo e estava empurrando um objeto que ele não reconhecia. Ele voltou a fita, dando zoom. A imagem era granulada, mas inconfundível. Fátima estava empurrando o carrinho de limpeza e Miguel, seu filho e herdeiro, estava aninhado dentro do compartimento de baldes. Dr. Augusto Diniz, o homem que pagava por tecnologia de ponta para o filho, viu o bebê mais caro de São Paulo dormindo em um balde de faxina. A raiva dele não era só por higiene, era por ter sido enganado. Era o choque de classes, o desvio de rota, o desrespeito total ao seu método e ao seu dinheiro. Ele pausou a imagem. O rosto de Miguel, sereno, dormindo profundamente. Augusto sabia que tinha a prova. Ele tinha que agir imediatamente. A ideia manual 1 tinha que acabar, e a responsável seria dispensada. Ele olhou para o relógio. Fátima viria na manhã seguinte. Ele esperaria. Ele faria isso de forma limpa, rápida e legal. Mas o destino, minha gente, gosta de pregar peças. Naquela noite, Miguel teve a pior crise de choro desde o episódio do bebê roxo. Patrícia tentou tudo o que sabia. Tentou o balanço de Fátima, tentou o acalanto gringo, tentou o ruído branco. Nada. O choro ficou agudo e o rosto do bebê começou a ficar arroxeado de novo. Patrícia, em pânico, correu para o escritório, onde Augusto estava, olhando para a foto pausada de Fátima e o carrinho. Augusto, ele não respira, ele está roxo de novo. Liga para o pediatra. Patrícia gritou. Augusto olhou para a esposa, depois para a tela. Ele estava entre a prova da traição de Patrícia e a emergência do filho. Patrícia, eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu vi as fitas. A Fátima... Não interessa a Fátima agora. Ele está morrendo. Patrícia estava histérica. Miguel, no colo dela, soltou um gemido fraco, sufocado. O roxo estava escuro, quase azul. Augusto, por mais que fosse frio, era pai. O instinto de emergência falou mais alto que a raiva. Liga para a emergência. Eu vou tentar acalmá-lo. Augusto pegou o filho. Ele tentou a manobra de Heimlich para bebês que ele tinha lido em um livro. Não funcionou. O bebê estava em colapso nervoso, não engasgado. Naquele momento de desespero, Patrícia fez a única coisa que sabia que funcionava. Ela correu para a área de serviço, pegou o celular e discou o número de Fátima. Eram 23h30 da noite. Fátima, em sua casa simples, no bairro afastado, atendeu o telefone, sonolenta. Fátima, sou eu, é a Patrícia. Eu sei que é tarde, mas o Miguel, ele está roxo, Fátima. Ele vai parar de respirar. Por favor, pelo amor de Deus, vem para cá. Agora. Patrícia não usou código, usou o desespero puro.
Fátima ouviu o som do choro na linha. Ela vestiu a roupa de trabalho por cima do pijama. "Tô indo, dona Patrícia. Me espera na portaria do condomínio." Em menos de 20 minutos, Fátima estava no portão, pegando um táxi que Patrícia tinha mandado. Ela subiu para a mansão, onde o caos reinava. Dr. Augusto estava na sala de estar, pálido, com o filho roxo no colo. Fátima entrou na sala e o Dr. Augusto a encarou com a foto do carrinho de limpeza ainda fresca na memória. "Fátima, o que você está fazendo aqui? Eu não chamei você." Ele rosnou. "Eu chamei, Augusto, cala a boca!" Patrícia gritou pela primeira vez na vida, enfrentando o marido. Fátima não perdeu tempo com discussões. Ela esticou os braços para o bebê, com a mesma autoridade da primeira vez. "Me dá ele aqui, Dr. Augusto." "R, me dá ele aqui, Dr. Augusto. Rápido, não temos tempo para briga." Fátima não pediu. Ela ordenou. A voz dela cortava o ar de pânico. Dr. Augusto, o milionário que mandava em milhares de funcionários em suas empresas, estava paralisado. Ele podia demitir Fátima, mas ele não podia fazer o filho respirar. Ele esticou os braços, entregando-o Miguel. O bebê, naquele estado de colapso, parecia um peso morto, arroxeado, os lábios quase azuis. Fátima pegou o menino. Ela não balançou. Ela não cantou imediatamente. Ela simplesmente o apertou contra o peito, debaixo do queixo, com força suficiente para ele sentir a contenção, mas com a suavidade de quem o ama. "Respira, meu anjo. Respira com a Fátima. Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui." Ela sussurrava, a voz grave e baixa, diretamente no ouvido do bebê. Ela começou a andar, não pela sala de estar de mármore branco, mas pela parte que tinha o tapete mais grosso, um tapete persa de lã pura que absorvia o som. O passo dela era forte, rítmico, como um tambor. 1, 2, 3, 4. Patrícia estava chorando, o celular na mão, tentando falar com a emergência. Augusto estava parado, olhando para a tela de segurança, onde a imagem do carrinho de limpeza ainda estava congelada. Fátima não tirou os olhos do bebê. Ela respirou fundo e forçou o próprio corpo a entrar em um ritmo de respiração lento e profundo, e começou a emitir um som. Não o acalanto, mas um shhh, forte e constante, um ruído que imitava o som do mar, ou talvez do sangue correndo nas veias. Shhh. "Respira, Miguel. Shhh. O papai e a mamãe estão aqui. Shhh. Você está seguro." O Miguel soltou um gemido. O roxo começou a recuar das bordas do rosto. O pânico dele estava sendo absorvido pelo corpo forte e rítmico de Fátima. Ela andou por 10 minutos, sem parar, sem quebrar o ritmo, o bebê grudado nela. O som na sala era apenas o shhh e o choro abafado de Patrícia. Augusto assistia, hipnotizado, vendo a vida voltar à cor do filho. Finalmente, Miguel soltou um suspiro profundo, um suspiro de alívio que parecia que vinha da alma. Ele soltou um soluço final e relaxou completamente no colo de Fátima. Ele estava dormindo. Um sono de exaustão, mas um sono de paz. Fátima parou de andar. Ela estava suada, o rosto vermelho pelo esforço, mas os olhos calmos. Ela se virou para Augusto e Patrícia. "Pronto, passou." Ele estava com medo. Medo de solidão, Dr. Augusto. Não é fome, não é cólica, é solidão de alma. Patrícia correu, abraçando o filho. Ela não abraçou Fátima, mas o olhar que ela deu para a faxineira valia mais que todos os cheques que ela já tinha assinado. Augusto, no entanto, não estava aliviado. Estava furioso, mas contido. A raiva dele não era mais pelo choro, mas pela humilhação de ter sido salvo por sua funcionária mais simples. "Patrícia, leve o Miguel para o quarto. Eu preciso conversar com a Fátima. Agora." A voz dele era de gelo. Patrícia hesitou, mas a autoridade de Augusto era habitual. Ela subiu as escadas ainda tremendo com o bebê no colo. Fátima ficou parada, olhando para o Dr. Augusto. Ela sabia que a hora da verdade tinha chegado. Ela sabia que ia ser demitida. Augusto apontou para a tela do monitor de segurança. A imagem do carrinho de limpeza, com o bebê dormindo, brilhava na escuridão da sala. "Eu vi isso, Fátima.
Eu revi as imagens. Meu filho, o herdeiro da minha fortuna, dormindo em um balde de faxina. O que você tem a dizer sobre isso? Fátima não se encolheu. Ela olhou para a imagem, depois para Augusto, e deu um sorriso triste, mas firme. Eu digo que o meu balde de faxina é mais confortável para o seu filho do que o berço de seda que o senhor comprou, Dr. Augusto. Augusto ficou vermelho. Confortável? É anti-higiênico. É perigoso. Isso é negligência. Eu devia chamar a polícia e te processar por colocar meu filho em risco. O senhor pode chamar quem quiser, Dr. Augusto. Mas o senhor vai ter que dizer para a polícia que a faxineira que salvou o seu filho de ficar roxo 2 vezes, a que acalmou ele quando a ciência e o dinheiro do senhor falharam, foi a mesma que usou o carrinho de limpeza como berço. Fátima respirou fundo. Ela não tinha nada a perder. O senhor me paga para limpar o chão, mas eu sei que o seu filho estava gritando por chão. Ele estava saturado de silêncio e esterilidade. Ele estava pedindo cheiro de vida, cheiro de trabalho, cheiro de gente que não tem medo de suar. O seu filho não tem uma doença, Dr. Augusto. Ele tem carência de realidade. A franqueza de Fátima era um soco no estômago de Augusto. Ele era um homem que valorizava a lógica acima de tudo, e a lógica de Fátima era irrefutável. O método dela funcionava, e o dele não. Você está dizendo que a minha casa não é boa o suficiente para o meu filho? Ele perguntou, a voz baixa de raiva controlada. Eu estou dizendo que a sua casa é um museu, Dr. Augusto. E bebê não nasceu para viver em museu. Bebê precisa de barulho, de bagunça, de colo que balança de verdade, não de máquina que imita balanço. Eu usei o carrinho porque ele precisa sentir o movimento da vida real, o som do meu trabalho. O tec-tec da rodinha era o ritmo que o coração dele precisava para se acalmar. Augusto andou pela sala. Ele estava dividido entre a prova da desobediência e a paz que Fátima trouxe. Eu não posso permitir isso, Fátima. Você está demitida. Eu agradeço por ter vindo hoje, mas eu não posso manter alguém que subverte a rotina e as regras da minha casa. Fátima assentiu sem surpresa. Eu entendo, Dr. Augusto. O senhor paga, o senhor manda. Mas eu vou lhe dizer uma coisa antes de ir. O seu dinheiro compra os melhores berços, as melhores babás e os melhores médicos, mas não compra o colo que o seu filho precisa. E enquanto o senhor não entender que o Miguel precisa de menos método e mais mãe, ele vai continuar chorando e vai continuar ficando roxo. Ela se virou, pronta para pegar suas coisas e ir embora, mesmo que isso significasse uma longa viagem de volta para casa no meio da noite. Espere, Fátima. Augusto a chamou. Ele estava com as mãos na cabeça, o semblante derrotado. Ele olhou para a escada, onde Patrícia estava descendo de novo, o rosto inchado de choro. Patrícia veio até Fátima e a abraçou, um abraço apertado de gratidão desesperada. Augusto, se você demitir a Fátima, eu vou com ela. Patrícia disse, a voz firme pela primeira vez na vida. Eu sei que ela usou o carrinho de limpeza, e eu pedi para ela fazer. Eu menti para você porque eu estava com medo, mas a Fátima salvou nosso filho. Ela viu o que ninguém mais viu. Se o Miguel se acalma com o cheiro de sabão e o som do trabalho, então é isso que ele vai ter. Patrícia, a socialite frágil, estava virando uma leoa para proteger a faxineira. Augusto olhou para as duas, a esposa, que ele pensava ser submissa, e a funcionária, que ele pensava ser invisível. Ele percebeu que a casa dele não era mais um museu. Era um campo de batalha e ele estava perdendo. Ele suspirou, a rigidez se quebrando. Tudo bem, ele disse, a voz rouca. Tudo bem. Ninguém será demitido. Fátima, você fica. Fátima olhou para ele desconfiada. Mas eu não posso ter meu filho dormindo em um balde de faxina, Fátima. Não posso. Isso é um risco que eu não aceito. E eu não posso ficar vendo ele roxo de novo, Dr. Augusto. A tensão era palpável. Precisava de um meio termo. Vamos fazer um acordo, Augusto propôs, voltando à sua mentalidade de negociador. Você fica, você continua a ser a faxineira e a Patrícia vai te pagar o dobro do seu salário. Mas você não pode mais usar o carrinho de limpeza ou a lavanderia. Isso tem que parar. Fátima fez que não com a cabeça. Não é pelo dinheiro, Dr. Augusto.
É pelo menino. Se eu não puder fazer o que funciona, eu vou embora. O dinheiro não acalma ele, o ritmo acalma. Augusto pensou rápido. Ele precisava manter a paz, mas preservar sua imagem de pai metódico. Certo. Então vamos criar um método seu. Patrícia, amanhã você vai comprar um balanço de bebê, mas que imite o movimento da Fátima. E Fátima, se o Miguel tiver uma crise, você tem permissão de Patrícia para subir. Mas você fará o que você chama de ideia manual no colo, e apenas no colo, até ele se acalmar. E isso fica entre nós três. Nenhuma babá, nenhuma enfermeira, nenhuma consultora de sono pode saber disso. Elas vão seguir a rotina e você será o nosso plano de emergência. Fátima hesitou. O acordo era arriscado, mas dava a ela a chance de continuar cuidando do bebê. E o cheiro, doutor? Augusto? O menino gosta de cheiro de sabão de coco e de chão limpo. Ele precisa de cheiro forte para se sentir ancorado. Augusto fechou os olhos, engolindo o orgulho. Patrícia, providencie que a Fátima use os produtos dela, os sabões dela, na área de serviço e na cozinha. Os cheiros fortes ficam na parte de serviço, mas não traga isso para a área íntima. Combinado, Fátima disse, apertando a mão de Augusto, um aperto firme, de igual para igual. Eu sou o plano de emergência do seu filho, mas o senhor precisa prometer que vai largar o livro e pegar ele no colo de verdade, sem medo de ser desajeitado. Augusto olhou para o berço vazio. Ele concordou com a cabeça. Naquela noite, Fátima foi para casa, exausta, mas com a certeza de que tinha vencido uma batalha que ia muito além de um aumento de salário. Ela tinha provado que a experiência de vida valia mais que o diploma. O tempo passou na mansão de Nis, e a vida mudou, devagar, como a maré. A ideia manual 1 não era mais um segredo de uma noite. Era a fundação da paz na casa. Fátima continuou a ser a faxineira, mas ela tinha um status invisível de conselheira materna. Patrícia, encorajada por Fátima e pelo marido, começou a relaxar. Ela parou de ler os livros de sono e começou a confiar mais no seu próprio instinto. Ela pedia conselhos simples a Fátima sobre papinhas caseiras e sobre como não ter medo de deixar o bebê sujar a roupa. O doutor, Augusto, por sua vez, nunca mais olhou para o carrinho de limpeza da mesma forma. Ele tentou, de forma desajeitada, incorporar o ritmo de Fátima. Ele pegava Miguel no colo e andava pela sala, fazendo um shhh, baixo e forte, tentando imitar o ritmo do tambor de Fátima. Ele ainda era o empresário metódico, mas agora, quando Miguel ria, Augusto sentia algo que o dinheiro nunca tinha comprado, a satisfação simples de ser um pai conectado. Miguel cresceu. Ele parou de chorar roxo. Ele se tornou um menino curioso que adorava ir para a cozinha, onde o cheiro de sabão de coco era mais forte. E as babás? Brenda e a enfermeira, mesmo sem entenderem os detalhes, notaram que a Patrícia estava mais calma e que o bebê estava mais feliz. Elas se conformaram com o fato de que havia uma magia na casa que elas não podiam explicar e que vinha da mulher com as mãos calejadas. Fátima, a faxineira que veio do Nordeste, continuou esfregando o mármore branco, garantindo que o brilho fosse impecável. Mas agora ela não era mais invisível. Ela era a guardiã silenciosa da saúde emocional do herdeiro de Nis. E se você passasse por aquela mansão, em um dia de faxina, e ouvisse um shhh rítmico vindo do alto, saberia que não era o ruído branco eletrônico. Era o som do amor simples, do jeito manual, salvando o filho do milionário. E essa, minha gente, é uma lição que livro nenhum ensina. Que às vezes o que a gente mais precisa para nos acalmar não é o luxo, mas sim um bom e velho colo de quem sabe o que é a vida.